Boas! Hoje vou-te mostrar uma função em DAX que permite alterar a direção do filtro. Queres saber qual é que é? Fica por aí. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar então uma função em DAX que é muito útil quando queres alterar a direção do filtro. Mas o que é que significa esta coisa da direção do filtro e de mudar a direção do filtro, contexto filtro? Então vamos passar para o ecrã que assim eu mostro já aquilo que é a lógica que eu quero te mostrar neste tutorial. Muito bem, já estamos então aqui no nosso ecrã, onde tenho aqui um modelo de dados e vou já passar aqui para a vista do modelo de dados do Power BI para poderes ver a lógica daquilo que é o modelo de dados que está aqui implementado. É um modelo de dados muito simples, basicamente, e este modelo de dados tem uma tabela de factos, que é esta tabela aqui, ok? E depois temos aqui algumas tabelas de dimensões. E estas tabelas de dimensões permitem, quando estás a fazer um cálculo sobre a tabela principal, permitem basicamente aplicares um filtro sobre qualquer uma destas tabelas, as tabelas de dimensão, e esse filtro reflete-se naquilo que é a visualização que estás a fazer sobre a tua medida. A medida é apenas um cálculo. Então eu vou já fazer aqui uma medida para poderes ver a lógica do filtro e depois vou-te exemplificar outro cenário em que vamos utilizar então a expressão DAX, onde vamos ter a função crossFilter, que é aquela que eu te vou mostrar neste vídeo. Então vou começar por definir aqui para a tabela de vendas, vou começar a definir uma medida, vou fazer o botão direito do rato, nova medida, e esta medida vou-lhe chamar, só aumentar aqui um pouco, vou chamar vendas totais, ok? E a função que vou fazer é a função SUMEX, e a função SUMEX vai iterar uma tabela, que é a tabela das vendas, e para esta tabela vou fazer então uma expressão que é o preço de custo, aliás, o preço de venda vezes as quantidades, ok? Para sabermos então o valor total. Então, basicamente, se tivesse uma coluna já com o total, podias agregar numa função soma simples ou na função sum, mas como eu não tenho essa coluna já com o total das vendas, estou a criar aqui uma multiplicação que é uma coluna virtual, podemos dizer assim, e essa multiplicação é feita para cada linha da tabela das vendas que está a ser iterada. Então, vou fazer Enter e vou colocar aqui o formato não em percentagem, mas sim em moeda. E imagina que vou criar aqui uma tabela muito simples, e nesta tabela muito simples vou colocar aqui, por exemplo, a informação do produto, ok? Informação do produto, e se eu colocar então aqui as minhas vendas, aquilo que podes ver é que o meu total de vendas é 28 milhões, mas este total está a ser dividido, como se fosse uma tabela dinâmica típico, está a ser dividido por cada um dos produtos. Se eu fizer a mesma lógica para, por exemplo, vou duplicar aqui o visual, se eu fizer a mesma lógica para outra situação qualquer, pode ser, por exemplo, agora em vez de pôr o produto, posso colocar aqui a marca, ok? Podes ver que as vendas continuam a ser as mesmas, mas estão a ser alteradas em função da marca, ou divididas em função da marca. E já agora, se eu quiser aplicar a mesma lógica, posso aplicar ainda, por exemplo, a loja, e em vez da marca, atribuir a loja. Como podes ver, o comportamento da medida muda em função do visual em que estamos a colocar os dados, e muda porque o contexto filtro está a ser aplicado, neste caso o filtro para a loja, o filtro para a marca e o filtro para o produto. Só para simplificar a ideia, eu vou colocar aqui também um cartão, e neste cartão vou colocar aqui basicamente as vendas totais, e como podes ver, as vendas totais têm aqui os 28 milhões de euros aqui aplicados. Então, este é o comportamento normal de uma medida que se coloca em Power BI, que é criada e é aplicada no contexto de filtro em que, ou melhor, é calculada no contexto de filtro em que tu tens basicamente a medida colocada no relatório. O que eu quero mostrar-te agora é outro tipo de medida que vais ver que não funciona da forma que é expectável. Então, a medida que eu vou fazer é o seguinte: vou aqui à tabela do cliente. Atenção que só estou a colocar aqui a medida na tabela do cliente por uma questão de lógica, mas as medidas, quando são criadas, podes colocá-las
em qualquer tabela, independentemente de ser a tabela onde é aplicado o cálculo ou não, ok? Então eu vou criar aqui uma nova medida, e esta medida vou colocar aqui cardinal clientes, para saber o total de clientes, ok? E vou fazer apenas uma função muito simples, que é a função countRows, e vou contar quantas linhas é que tem a tabela cliente, ok? Se eu fizer Enter agora, e se eu aplicar, por exemplo, acho que consigo ter aqui espaço, exato, se eu aplicar, por exemplo, agora a medida nesta tabela, tal clientes, vou aplicar aqui, ok? Há de reparar que o comportamento dos clientes não é o mesmo, e a mesma lógica pode aparecer para este cenário, e a mesma lógica pode aparecer para este cenário. Então, o que está a acontecer aqui é que, como eu estou a fazer um cálculo sobre a tabela dos clientes, esse cálculo basicamente não está a ser afetado pelo filtro de contexto que tipicamente faz a lógica do Power BI. Porquê? Porque este cálculo é aplicado sobre uma tabela e um conjunto de colunas da tabela das vendas, e esta tabela está a ser sempre alimentada pelo filtro que propaga das tabelas de dimensão à sua volta. Este cálculo está a ser feito sobre a tabela do cliente, e a tabela do cliente não tem nenhuma tabela a passar o filtro para ela. Significa que a lógica vai ser um bocadinho mais clara quando estivermos a pensar no modelo de dados, porque se olhas para o modelo de dados tens aqui uma relação, que é a relação típica, e podes reparar que em todas as relações temos aqui a setinha que nos diz a direção do filtro como está a ser propagado. E o problema é este, que é, eu estou a aplicar um filtro sobre a loja, por exemplo, neste visual, filtro sobre a loja. Este visual está a filtrar a informação para a tabela das vendas, mas depois, quando eu quero que esse filtro passe para a tabela do cliente, não acontece nada porque os dois filtros estão a convergir para a tabela do cliente. Significa que a direção do filtro aqui influencia o cálculo que é feito. Agora, se tiveres algum conhecimento de Power BI, podes claramente fazer uma solução que não é a mais recomendada, mas que eu vou-te mostrar que podes fazer. E a solução é esta. Vais aqui à relação entre o cliente e a tabela das vendas, e se alterares a propriedade desta relação e a direção do filtro, alterando a direção do filtro para ambos os sentidos, fazemos guardar, vais conseguir ver que esta direção agora, imagina que é uma estrada que segue em dois sentidos, ok? Significa que nós temos três informações, que é o produto que está a filtrar as vendas, a loja que está a filtrar as vendas e a marca que está a filtrar as vendas. Isto no nosso relatório, ok? Produto, marca e vendas. E voltando ao relatório, já consegues perceber que agora já tens um valor diferente para cada marca, produto, aliás, para cada marca e para cada loja. Porquê? Porque, na verdade, colocando o filtro bidirecional, estás a dizer que a marca vai filtrar o produto vai filtrar as vendas, e como as vendas permitem que o filtro se propague para os clientes, vais ter o cliente também a mostrar informação. Por isso, este é o nosso objetivo. Ou seja, na verdade, o objetivo deste exemplo é, quer saber quantos clientes é que compraram este produto, quantos clientes é que compraram desta marca e quantos clientes é que compraram nesta loja. Na verdade, é um indicador que é típico e tradicional de se fazer numa análise de dados normal. Mas este cenário não é o mais indicado, porque ao fazeres a propagação do filtro desta forma permanente, vais ter a possibilidade de, em outros cálculos que possam ser feitos, esses cálculos possam afetar o teu modelo de dados. Então, para que este cenário não aconteça de uma forma permanente, vais desabilitar o filtro bidirecional, e desabilitando o filtro bidirecional, o que vais fazer é uma alteração à tua medida que está a ser feita, que é uma contagem das linhas do cliente, e vais fazer essa alteração com duas expressões, ou com uma expressão que tem duas funções, melhor dizendo. Primeiro, a expressão calculate. Porquê? Porque a função calculate, neste caso, é aquela que vai permitir aplicar um modificador de filtro, e esse modificador de filtro altera a forma como o filtro de contexto está a ser aplicado no teu relatório. Então, para veres a função crossFilter, a função crossFilter é uma função específica que serve como modificador de filtro e só pode ser aplicada na função calculate. Por isso tens de ter aqui duas funções para definir a tua expressão, mais o cálculo que queres fazer, que é a contagem das linhas. Então, basicamente, vamos corrigir a nossa expressão da seguinte forma. Temos, efetivamente, o countRows, mas antes do countRows vamos ter então a função
calculate. A função calculate é importante apenas e só para dizer que vamos avaliar esta expressão, apenas e só, que é apenas é muita coisa. Mas pronto, na verdade, a função calculate vai avaliar esta expressão e esta expressão vai ser avaliada num contexto de filtro que é alterado pela função crossFilter, ok? Então, a função crossFilter é basicamente isto, especifica a direção do filtro cruzado a ser utilizado na avaliação de uma expressão DAX. Significa que, basicamente, podes mudar a lógica do filtro que tens, a lógica do filtro, da direção do filtro que tens na tua relação. Importante perceberes esta questão. A relação já tem que existir, ou seja, ela só modifica a relação existente, ela não cria uma nova relação. Então, basicamente agora, podemos fazer a lógica da seguinte forma. Tens que indicar apenas as duas colunas que fazem parte da relação, pensa como se fosse um PROC-V, e aplicando essas duas colunas, depois aplicas a direção do filtro. Significa que, neste momento, podes fazer a lógica assim, das vendas, que é o ID do cliente, e esta é a primeira coluna, né? A coluna do ID do cliente, que vai relacionar-se com o cliente e o ID do cliente. Nota sobre este ponto. Podes pensar na relação feita do ponto de vista de muitos para um, que é o que está a acontecer aqui, mas podes pensar do ponto de vista de um para muitos. É indiferente, nesta lógica, aplicares uma coluna à esquerda e outra coluna à direita, a não ser que depois na direção do filtro, que é esta parte que é importante, que tens aqui both, direção bidirecional, é aquela que nós queremos, none, não queremos a relação, e depois um caminho, ou então a coluna da esquerda filtra a da direita, ou a coluna da direita filtra a da esquerda. Sobre esse ponto de vista, tens de pensar que, se tiveres, por exemplo, esta coluna, que é o ID do cliente, à esquerda, e definis que é essa que filtra a da direita, tens que, obviamente, ter em conta a ordem como colocas aqui as colunas. Se utilizares a opção both, que é aquela que eu vou utilizar, é indiferente a ordem que colocas, porque uma filtra a outra e vice-versa. São dois sentidos que tens aqui a definir na relação, ok? E é esse o cenário que eu quero mostrar aqui, mas repara que tens então a forma de alterar a direção do filtro conforme aquilo que podes precisar de fazer. Significa que a função crossFilter está aqui definida, fechamos a função calculate e agora vais ver que logo que eu faço Enter para confirmar, vais ver o mesmo comportamento que é aquele que é expectável, ou seja, saber quantos clientes é que compraram um determinado produto, quantos clientes é que compraram daquela marca e quantos clientes é que compraram daquela loja em particular, mas sem teres que alterar o teu modelo de dados. Ou seja, o modelo de dados altera-se numa situação muito excepcional, significa que aquilo que é permanente é aquilo que deves colocar no teu modelo de dados. Quando quiseres fazer um cálculo específico e excepcionalmente para analisar um determinado indicador, é isto que fazes, ok? Então, se eu confirmar a minha medida, já consegues ver então que temos um valor diferente para cada situação de cliente, um valor diferente para cada cliente e um valor diferente para cada cliente, e voltamos a ter o comportamento normal de DAX, que é aplicar o filtro contexto para analisar um determinado cálculo, ok? Então, como podes ver, esta função é relativamente simples, mas tens que perceber o enquadramento que está envolvido na lógica daquilo que queres analisar, e conforme aquilo que queres analisar, deves sempre escolher a melhor expressão para poderes aplicar. Então, espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever. E quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem!